Olá, muito bem-vindos novamente. Bom dia! Bom dia, começando aqui mais um webinar ao vivo, dessa vez falando sobre PBQPH, né, Dani? Mais uma mudança aí para deixar todo mundo louco, de cabelo em pé. Essa é a única pergunta que você não vai poder fazer. Por que que mudou de novo? Não faça essa pergunta, que a gente também não sabe explicar. Mas o fato é que a gente sabe que isso incomoda. O SIAC fez uma mudança muito recente, 2017. Janeiro. Eu me lembro, em janeiro, e o prazo foi junho, não foi isso? O prazo foram 6 meses. Junho de 2017, teve uma correria louca aqui com os nossos clientes. E aí depois, poucos meses depois, a gente tem mais uma mudança, mas estamos aí. A gente está aqui com o maior prazer para falar sobre essas mudanças, e o bate-papo de hoje é sobre isso. O que mudou de novo no PBQPH. Mas tem uma notícia boa no meio disso tudo. Porque há tempo, já antenada no que viria pela frente, quando nós mudamos o nosso método ali, o nosso conteúdo, né? No ano passado, a gente na bola de cristal, a gente já antecipou um monte de coisa que a gente já sabia que viria, né? Então, assim, a boa notícia é: se você for cliente da Tempo, de consultoria da Tempo, você pode ficar despreocupado que não vai ter correria. A quantidade de ajustes a serem feitos com essa publicação é pequena. A gente acertou quase tudo. Quase tudo. Agora, se você não é cliente da Tempo, venha para cá, porque a gente já tem quase toda a solução pronta aqui. Muito bem. Enquanto a Dani está fazendo essa introdução, eu estou só publicando aqui para a galera que segue a gente. Pronto. Bom, para quem... Deixa eu só ver aqui quantas pessoas estão na sala. Tem uma galera chegando, show de bola. Vou dar um oi aqui, ó. Alfredo já está com a gente, André, Beatriz, Bruno, Carmen, Fernanda e vários outros colegas aqui. Sejam todos bem-vindos. E para explicar para vocês aqui a dinâmica, eu sempre começo uma pergunta ao Alfredo presente. A gente começa aqui com uma pergunta clássica. Quem aqui na sala já participou de outros webinars, ou quantos webinars já participou com a Tempo? Corre lá para a gente no chat e coloca quantas vezes você já participou. Se é a tua primeira vez, coloca lá o número 1. Vocês vão ver que a gente é bem exigente com essa questão da interação aqui. Ó, Lester já respondeu, 3. A Beatriz já perdeu a conta, que bom. Simon, primeiro, seja bem-vindo. Espero que goste. Solange, 2. Alfredo, 3. Bruno, 3. Vamos lá, quem quer marinheiro de primeira viagem aqui com a gente nesse webinar da Tempo? Coloca lá para a gente saber, se identifique. E uma outra coisa que é importante... Márcia, primeira vez também. Olha só, tem uma galera começando. Uma coisa que seria interessante saber é qual que é o seu status em relação ao PBQPH. Se você não é certificado e se você já é certificado, então só para a gente entender ali, né, quais alguns detalhes que a gente vai dar. Então coloquem lá para a gente também quem é certificado e quem não é certificado ainda. E pode colocar um comentário a mais, por exemplo, você ainda não é certificado, mas já está fazendo, já está fazendo a implementação, ou você perdeu o seu certificado, quer reaver o certificado, né? Coloca lá para a gente saber. Legal, o Alfredo não certificado está fazendo, já é certificado na ISO 2015, vai ser um pouco mais fácil para você. Não é certificado, a Carmen aprendendo sobre o assunto. Galera, a interação é a chave desses webinars ao vivo aqui. A gente já fica em dupla aqui para não ficar um monólogo, e a ideia é que vocês interajam o máximo possível. E aproveitando essa deixa, como é que é a dinâmica que a gente propõe aqui? Hoje não é um webinar tira dúvidas, quem já está acostumado com os tira dúvidas, é um webinar onde a gente vai falar realmente sobre a transição, vai vir aqui uns slides, com uma proposta de começo, meio e fim, com o intuito de transferir conhecimento para vocês sobre o que mudou de novo, tá? E isso não impede que vocês façam perguntas. Então, vá fazendo pergunta no chat à vontade, e a gente, assim que terminar de explanar aqui, ou provavelmente ao longo aqui do bate-papo,
a gente volta nas perguntas e na sequência que elas chegaram, nós vamos respondendo, tá? A gente antecipa sempre as desculpas caso não dê tempo de responder todas. Mas até que no último que a gente fez aqui, a gente conseguiu responder tudo. Às vezes ficam algumas sem resposta. Por isso, se você tem muito interesse em ter a tua dúvida respondida ao vivo, hoje, manda ela para a gente assim que ela surgir, porque a gente vai na ordem cronológica. Show de bola? Ó, mais a galera aqui dizendo que somos certificados, ISO 9000 e PBQPH. Buscando certificados sobre protocolos ISO. Show de bola. E a última pergunta aqui, de vocês que já estão, tem mais gente chegando na sala, quem aí já é cliente Templum e quem não é cliente Templum? Só se identifica para a gente saber o quanto fala da Templum depois aqui para vocês. Consultoria, né? Isso, de consultoria da Templum. Ah, que lindo. Alfredo e Andréia, que bom. Quem mais? Carmen não é. Simon também é. Que mais? A galera tá tímida aí, hein, no chat. Gente, vamos lá, vamos. Cliente. Opa, bastante cliente. Legal, sejam bem-vindos aí, os nossos clientes. Quem não é cliente, 7 anos de azar para você, não brincadeira. Espero que vocês possam conhecer um pouco mais da Tempo, um pouco mais de nós aqui. Quem sabe um dia entrar para o mundo do Tempo aqui de consultoria, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá, então. Deixa eu soltar aqui a apresentação. Ok, compartilhando, 3, 2, 1, vocês devem estar recebendo aí. Essa apresentação, só antecipando, a gente envia para as pessoas que participaram, a gente envia essa apresentação para todos. Então, não se preocupem em anotar alguma informação, que você participando aqui vai receber essa apresentação ao final desse evento. Perfeito, pessoal. Vamos falar então de mudanças do PBQPH. Para quem não conhece tanto o PBQPH, tem uma historinha aqui, né, Dani? O que é o PB? É um programa brasileiro, né, instituído pelo governo federal, e até por isso, pelo fato de ser um programa brasileiro, que daí tem algumas coisas que não seguem as regras de uma norma ISO, né? Então, por isso que a gente teve 2 revisões em menos de 1 ano e meio ali, nós tivemos 2 revisões, porque ele segue um protocolo específico, é um programa brasileiro. É uma norma baseada na ISO 9001, mas é um programa brasileiro. E ele foi constituído lá atrás com o objetivo de organizar o setor da construção civil. Então, a gente tinha o começo de um desenvolvimento do mercado imobiliário, né? Então, que daí com aportes do governo, com investimentos do governo, e daí o governo falava assim, bom, mas como que eu vou investir o dinheiro? Então, eu estou deslocando uma verba pública aqui para investir em habitação, em construção civil, e como que eu vou falar para quem que vai esse dinheiro, né? Então, eles instituíram o PBQPH para que as empresas, para que fosse um filtro ali, né? Para que fosse um critério para essas empresas participarem desse programa. Eu diria que mais até do que um filtro, que já é uma coisa super legal, é uma garantia de qualidade para o consumidor. E tem empreiteiro que fica muito chateado, pô, tem que fazer esse negócio do PBQPH, mas, gente, faz muito sentido. Total sentido. Imagine como a Dani colocou, verba pública sendo destinada para projetos, em geral está associado ali Minha Casa Minha Vida. Então, habitação subsidiada e construtoras de tudo quanto é tipo, fazendo casa de qualquer jeito, sem mínimo de padrão, sem mínimo de critério. Então, o programa tem como esse grande objetivo instituir ali, assim, a gente garante que, no mínimo, aquela casa no programa tem condições mínimas de habitação. Atende requisitos mínimos, né, de qualidade. Por isso, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Então, faz muito, muito sentido. E a gente aqui sempre coloca energia para que esse programa ganhe força, seja respeitado e que não seja algo para inglês ver. É muito comum, às vezes, infelizmente, na construção civil,
vê muito empreiteiro interessado apenas no papel na parede. O banco está me exigindo, eu preciso fazer isso daqui logo. Porque o PBQPH para mim é o acesso a um dinheiro. Na verdade, o PBQPH deveria representar para você uma construção com mais qualidade e produtividade. E o que a gente pode garantir enquanto consultoria e empresas apaixonadas pelo tema é que, se colocado em prática exatamente o que a norma propõe, você tem ganhos substanciais em produtividade e em qualidade. Desperdício, né? Desperdício. Eu ia completar justamente dizendo que no final das contas você vai ganhar mais dinheiro. Com certeza. Né? Com certeza. Se bem implementado, não tem como. A composição do PBQPH, como a gente pode ver aí, ele é composto por 3 programas diferentes, né? Então, quando eu falo PBQPH, porque como que a gente vai falar de um programa só falando da construtora sem falar do material? Como que a gente vai falar de um programa brasileiro de qualidade se a gente vai falar do material e não vai falar do material inovador, né? Então, é um programa composto por três partes diferentes. A primeira parte é o SIAC, que é o Sistema de Avaliação das Construtoras. Então, tem uma norma, que é a norma SIAC, que foi essa que foi revisada agora, no mês de junho, que fala como que as construtoras precisam agir para garantir a qualidade. Como elas são avaliadas. Como elas são avaliadas. Depois a gente tem o CIMAC, que é a avaliação dos materiais utilizados na obra. Então eu fabrico tijolo, cerâmica, material hidráulico, então eu tenho um sistema de avaliação desses materiais específicos. E eu tenho um sistema de técnicas inovadoras, de sistemas inovadores. Então eu não uso bloco de alvenaria, eu inventei um outro sistema que eu vou utilizar na minha obra, que é um sistema inovador e que é um sistema que de alguma forma vai aumentar a produtividade, vai diminuir a quantidade de materiais. Então, olha, para isso ser utilizado dentro de uma obra de habitação financiada pelo governo federal, o governo falou assim, tudo bem, você pode ter esse material, esse sistema inovador, mas eu preciso que você garanta a eficiência desse material. Então, é um sistema de avaliação de sistemas inovadores. Então, o PBQPH é composto por esses 3 elementos. E isso reforça o que a gente acabou de dizer, né? A gente quer provocar essa reflexão em você, né? Como que o programa está elevando o nível da construção de habitação no país. Desde aquele sujeito da cerâmica que produz o tijolo, que agora tem que ficar atento à performance, a desempenho. Então não é mais qualquer tijolo. Você não vai comprar o mais barato, você vai comprar o mais eficiente, vai comprar o melhor, dentro de uma relação custo-benefício, execuível, obviamente. Então, eu posso dizer que o mercado de construção de habitação no país está evoluindo muito em função desses programas. E quem ganha com isso é o consumidor final, né? Que consegue realmente receber obras, receber ali sua casa, seu apartamento, dentro de critérios realmente estabelecidos, que são mundialmente aceitos. Isso é uma coisa importante falar, né? Hoje a gente se concentra mais aqui no SIAC. Né, é importante conhecer os outros dois, porque, inclusive, a grande sacada, uma das grandes mudanças desse PBQPH, desse SIAC novo, né, desse regimento novo, é justamente a integração cada vez maior com o CIMAC e com o SINAT. Então, a gente tinha nas versões anteriores do SIAC, versões, então, o SIAC era uma coisa, o CIMAC era outra, o SINAT era outra. Agora, a gente vai verificar dentro das mudanças que eu só vou conseguir utilizar materiais que estejam no CIMAC ou que não estejam não conformes no CIMAC. A gente vai precisar utilizar as fichas técnicas do SINAT. Então, as coisas começam a ficar cada vez mais interligadas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o objeto de certificação que a gente vai tratar hoje é o SIAC. Perfeito. Aí, dentro do SIAC, a gente ainda tem mais 3 divisões ali. A gente tem obras de edificação, casas, prédios, escolas, prédios comerciais. Então, são essas obras normais, né, de edificação que a gente vive, né, que a gente utiliza na nossa vida. Obras de saneamento básico e obras viárias e artes especiais, como rodovias, pontos de Isso. O nosso escopo hoje, a gente vai tratar de obras de edificação. Isso. Tem o famoso PBQPH lá para o produto, tem para rodovias. Hoje a gente está concentrado aqui
E a nossa consultoria ela é focada na construção da habitação. Exatamente. Legal? Da edificação, não Edificação, da isso. edificação, não necessariamente. Exatamente. E aqui a gente tem um histórico, né? Então, o que aconteceu dentro, né, desde o começo? Então, começa lá em 98. O PPQPH foi instituído em 1998 como um programa, né? Então, eu tenho a publicação do programa. Em 2005, eu tenho a primeira publicação do SIAC, que é o regimento do SIAC. Nesse momento, a gente tinha nível A, nível B, nível C, nível D. Daí você tinha que fazer um nível D ali com o manual da qualidade, mandar para o Ministério das Cidades, daí você tinha um ano de folga. Era relativamente fácil. Era mais bem fácil. Daí o nível C também você conseguia certificar com uma quantidade mínima de serviço pequenininho. E então ficou durante muito tempo, durante 7 anos, ficou ali no SIAC na versão 2015. Daí na versão 2012 teve uma revolução, né? Quando a gente veio para a versão 2012, que daí tinha ainda, excluiu o nível D, tinha a questão da adesão ainda, saiu o nível C, era nível A e B, mas o que aconteceu nesse... A gente tinha 3 meses de adaptação, né? Então, quem era certificado na versão 2015, eles tiveram 3 meses para se adequar na versão 2012, que daí com algumas adequações específicas, a gente começou a falar de sustentabilidade em canteiro da obras, que antes não era falado, a gente começou a trazer à tona requisitos legais que não eram antes falados, então a norma começou a ficar mais exigente ali em 2012. Começou a ficar mais com cara de sistema de gestão. Exatamente. Depois a gente teve uma versão no ano passado, que foi publicada, que a gente já falou aqui, e que é importante a gente citar. Como o PPQPH, o regimento do SIAC, ele sempre foi espelhado na ISO 9001. Então, eu tinha a ISO 9001 versão 2008, eu tinha o SIAC versão 2012, eu tinha o SIAC versão 2007 espelhado na ISO 9001 versão 2008. O que o SIAC faz? Ele pega os requisitos específicos e fala de obra. Ao invés de falar de produtos e serviços, fala de obras de construção. A ISO 9001, ela sofreu uma revisão em 2015. Uma revisão que a gente já estava discutindo sobre essa revisão há muito tempo. Então, esperava-se que quando... Em 2017, esperava-se que quando fosse publicado a terceira versão do SIAC, que a gente sabia que estava passando por revisão, a gente esperava que já ia vir com a redação da versão 2015 da norma. Só que daí não veio. A gente teve uma grande alteração com a inclusão de requisitos da norma de desempenho, nessa versão 2017, com requisitos que antes a gente não tinha, de desempenho das obras de habitação, mas ele não veio com a redação da ISO 9001. Então, a gente sabia que em breve ia sair uma nova publicação do SIAC, já com a redação da ISO 9001, que foi essa que foi publicada agora em junho de 2018. Que nós vamos apresentar aqui, que além de ter encampado essas alterações em 2015, trouxe mais algumas coisinhas aí que vocês vão conhecer já já. O regimento do SIAC ele é disponibilizado gratuitamente nesse link, tá? Então é só acessar cidades.gov.br/pbqph, tem um ícone de downloads, você faz ali, consegue fazer o download da versão atualizada do SIAC, versão 2018. A gente vai mandar para vocês por e-mail a apresentação, então se você não tomou nota, não se preocupe. Galera, legal até aqui, todo mundo vivo aí? Dá um ok lá no chat pra gente. Tô vendo alguns aqui que estão olhando para outras telas. Aqui tem um dedo duro. A gente tem um dedo duro aqui, gente. Ó, Sheila, volta para cá. Márcia, Maria, o Hélio. A gente consegue ver, inclusive, se você está olhando para a tela ou não. Esse negócio aqui é mágico. Então, voltem para cá. Voltem para a luz. Legal, legal. Vamos lá. Às vezes o pessoal fica bravo que a gente é dedo duro aqui, mas aqui somos exigentes. Só voltar uma tela antes para a gente falar da atualização. Aqui. Isso. Então, a gente teve essa atualização em junho de 2018 e o período para a transição é de 365 dias, 1 ano. Então, na primeira lá foram 3 meses, depois foram 6 meses, agora é 1 ano. Pessoal, pelo menos aliviaram um pouco. Eles aliviaram, é 1 ano. E o que quer dizer isso, Dani, para o pessoal entender? Porque tem gente ouvindo a gente que já é certificado. Vamos imaginar que você certificou mês passado.
Vamos lá, vamos para o próximo, que daí tem as regras. Então, a gente tem 3 regras de transição. Atenção aqui, galera. A primeira regra é certificados emitidos antes da publicação dessa portaria. Essa portaria foi publicada em junho de 2018. Os certificados emitidos na versão antiga, antes da data de publicação, terão sua data de validade respeitada. Então, você que é certificado, o que você precisa fazer, pegar o seu certificado e olhar a data de validade do seu certificado. Ele fica ali bem na parte de baixo do certificado, tem uma data de validade, você vai olhar qual que é a data de validade do seu certificado. Aquela é a sua data de validade. Depois, a gente tem a segunda regra, que daí a partir de 15 de junho de 2019, ou seja, depois de um ano, as novas auditorias só poderão ser feitas no SEAC novo, do PBQPH. Então, não tem aquela... Na ISO 9001, a gente teve ali o caso de transição, que durante o período de transição, as empresas poderiam continuar se certificando na versão 2018, na versão 2008, da ISO 9001. Aqui não. Daqui a um ano, só vai poder ter uma nova certificação de acordo com o novo regimento do SEAC. E a terceira? E a terceira, que os certificados emitidos ao longo desses 365 dias vão ter validade de um ano. Então, dá para certificar mês que vem na versão 2017, mas vai ter validade de um ano. Vai ter validade de um ano ou vai ter validade até junho de 2019? De um ano. Ah, não. Não, até junho de 2019. Essa é a confusão, entendeu? Então, se você é certificado daqui a 2 meses, você pode certificar na versão 2017, porém, em junho de 2019, você terá que fazer uma auditoria já na nova versão. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Por isso, a norma brasileira, ela tem essas... Porque quando a gente tem uma... É mais confuso. A norma ISO, ela segue ali, então tem o IAF, que é um órgão que normatiza isso também, e daí quando é a norma brasileira, tem ali as peculiaridades ali. Aí, conselho de consultoria. Conselho de consultoria. Se você está implementando, procure já implementar na última versão. Sim. É sempre melhor. É igual você vai comprar um carro zero, né? Se for na concessionária hoje, tem concessionária que já está vendendo modelo 2019. A diferença de preço não vai ser tão grande. Às vezes é o mesmo preço. Você pode comprar um carro já em 2018 com o modelo 2019. Ou comprar um carro 2018. Quer dizer que seu carro daqui a 6 meses, ele é um ano atrasado, né? Em tese, porque às vezes o carro não desatualiza tanto assim. Mas é um ótimo exemplo para ilustrar isso que a gente está querendo dizer. Se você está implementando, aproveite para implementar já na última versão, porque você não vai ter essa dor de cabeça, de entender prazo, mudou, o que eu tenho que fazer aqui, já deixa tudo certo. Vamos então falar aqui das principais mudanças, só deixa eu ver antes de começar a falar, vi que pintou aqui alguma dúvida. Essa transição só vale para quem trabalha com edificações, né? Quem trabalha com projetos e rodovias, nada muda? Essa modificação é para SEAC. É que o objeto do nosso webinar é obras de edificação, mas o SEAC, incluindo os outros anexos de obra de arte especial e obras de rodovia, também mudou. Também mudou. O regimento mudou. É que aqui a gente vai falar do que é específico de obras de edificação. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida antes disso. Não. Então, vamos lá, galera. Dando aqui sequência às principais mudanças. Legal, Simon. Ó, primeira mudança, auditoria de recertificação sem obra. Isso é uma grande mudança. Isso é uma grande mudança porque, assim, o que acontecia antes? Eu tenho um ciclo ali de 3 anos, né? E eu tenho uma auditoria de certificação e 2 auditorias de manutenção. Então, o PBQPH falava o seguinte, a primeira, que é a de certificação ou a de recertificação, sempre tem que ter obra no escopo. Essas 2 aqui, uma das 2 eu poderia não ter obra, que é o que eles chamam de condição de excepcionalidade. Nesse PBQPH, o que eles falam? A primeira também pode ser uma auditoria sem obra dentro de condições,
só que continua sendo uma única possibilidade dentro do ciclo. De certificação ou recertificação? De recertificação. Isso, vamos deixar isso bem claro, tá? Porque é uma confusão. De recertificação. Então, eu sou certificado, chegou o meu prazo de recertificar e eu não tenho obra. Então, tem uma condição de excepcionalidade, que eles chamam, que você pode recertificar sem obra. Na nova versão. Na então, nova versão. Se você é certificado, quer recertificar na nova versão, há uma condição de excepcionalidade. Eu deixei isso bem claro, porque a gente já passou por confusão em relação a isso. E condição de excepcionalidade não quer dizer que é regra. Então, quer dizer que quando você recorre a uma condição de excepcionalidade, quer dizer que você tem algumas outras coisas que você precisa cumprir, né? Então, existe essa possibilidade hoje que não existe antes, mas daí isso também traz algumas necessidades de adequação que você precisa fazer no seu sistema. Perfeito. Segundo ponto, alinhamento com a ISO 9001-2015. Fantástico. Fantástico isso. Porque o que aconteceu sempre, as empresas faziam implementação no PBQPH e daí, na mesma auditoria, já conseguiam ter o certificado da ISO 9000 do PBQPH. Daí, na versão 2017, isso disfarçou um pouquinho, né? Nós aqui, enquanto consultoria, desde os primórdios do PBQPH, sempre atendemos os nossos clientes com as duas normas e o cliente escolhe se ele quer certificar as duas ou não. Para a gente, a notícia desse casamento, né, realinhamento com a versão 2015, ela é ótima, porque muitas empresas querem manter os dois certificados e na versão 2017 do PBQPH estava assim, PBQPH com base na ISO 9000-2008. E a ISO 9000-2008 morrendo, né? Ela morre agora, daqui a 2 meses. E aí os clientes falam assim, puxa, e agora? Então, acabou essa confusão. Na versão 2018, o PBQPH, ele conversa com a versão 2015 da ISO 9001 e a gente vai destacar para vocês aqui alguns dos pontos da 2015 que precisam ser observados caso você não seja cliente da Tempo e caso você ainda esteja na versão 2017 do PBQPH e queira fazer essa transição. Uma coisa boa dessa mudança, que é muito estratégica, essa versão 2015 da norma, né? Então, assim, aquelas consultoras que querem ali só porque o banco está pedindo, vai precisar revisitar os seus objetivos, né? Porque a versão 2015, ela traz ali uma complexidade estratégica, uma complexidade no sentido de trazer a estratégia para a empresa e que vai precisar da direção, que vai precisar da organização como um todo ali, né? Então, é importante e vai ser muito difícil conquistar o PBQPH só com um certificado na parede. E se você que nos ouve não é cliente, como a gente viu, algumas pessoas não são clientes da Tempo, tem muito material disponibilizado gratuitamente da Tempo sobre a nova versão da ISO 9001-2015. Para você que é nosso cliente, fique muito tranquilo que a consultoria já é conduzida, sempre foi conduzida, levando em consideração a nova versão. Tá? Mas vamos destacar aqui então, Dani, os principais pontos para as pessoas que não conhecem e estão curiosas ali. Primeiro, a novidade grande aí do anexo SL. Exatamente. A ISO 9001. Na verdade, a ISO, enquanto instituição, criou um anexo para resolver um problema mundial que a gente tinha, que era uma disparidade entre as normas, diferentes normas ISO. Então, alguns itens da ISO 9001 tinham um número X, que eram diferentes da ISO 14, que eram diferentes agora do que virou a 18, virou a 45, e era diferente da 22, por exemplo, dando exemplo dessas 4 normas. O anexo SL é um documento que traz todas as normas para o mesmo patamar e deixa todos os itens equiparados. Então, o item 4, que é o contexto da organização, ele é o mesmo item na 9, na 14, na 45, na 22 e assim por diante. Isso facilita muito a integração de sistemas de gestão. A gente sabe que há muitas construtoras, principalmente as maiores, mais estruturadas, que implementam sistemas de gestão integrado. Saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade. Então,
na versão 2018 do PBQPH, trazendo a versão mais nova da ISO 9000 em 2015, você já tem essa compatibilidade top, top, top. E o que mais? E o que ela vai ter que ver de novo, né? A construtora que ainda não começou a implementação ou que não fez a implementação da versão 2017, já adequando para a ISO 9001. Contexto da organização, então vai ter que fazer essa análise do contexto, onde que está a organização, quais são os pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, entender esse direcionamento estratégico. O mapeamento de processos que antes não era um requisito obrigatório, agora vem como requisito obrigatório, então eu preciso entender quais são os processos da minha construtora e como que eu garanto a eficácia desses processos. A grande novidade da versão 2015, que é o pensamento com base no risco, e para mim, eu acho que vai ser um dos requisitos mais difíceis da construtora implementar, porque ela lida com uma base operacional muito forte ali, né? E a gente vai precisar evidenciar esse pensamento com base no risco, principalmente no canteiro de obras, que é onde tem a maior parte dos riscos de uma construtora, né? A norma diz que o risco, o pensamento com base no risco deve permear toda a organização. Então não é algo restrito a um departamento, meia dúzia de pessoas, mas sim um pensamento daquilo que pode dar errado. E toda vez que a gente fala de risco, a palavra oportunidade ela vem junto. Então, o que pode ser melhorado e o que pode dar errado. Isso deve ser permeado em toda a organização. Na nossa consultoria, a gente faz isso através da identificação de risco e oportunidade em processos, em todos os processos, e difundindo isso enquanto cultura para toda a empresa. Exatamente. E daí, para promover esse pensamento com base no risco, a gente vai precisar ter uma liderança muito ativa, né? Então, a liderança em todos os níveis da organização vai precisar estar muito ativa. Não dá mais para ter uma norma do RD, né? Que o RD vai lá no canteiro de obras, implementa tudo e passa por auditoria. Não tem mais como fazer esse tipo de implementação. Realmente, a liderança precisa estar envolvida e engajada em todo esse processo. Perfeito. Conhecimento organizacional, então, que é uma coisa nova, que normalmente também não é uma coisa muito utilizada nas empresas brasileiras, e a exclusão da ação preventiva, porque como a gente tem agora o pensamento com base no risco, a gente tem a exclusão da ação preventiva enquanto requisito normativo, mas a gente tem o risco ali, o pensamento com base no risco da oportunidade vem muito forte, e daí faz esse balanço. Perfeito. E aqui tem uma questão diferente, né, Dani? Exatamente. Porque na ISO 9000 sozinha, o manual da qualidade foi extinto. Só que no PBQPH, não. Então, ele continua o manual da qualidade, continua o plano de qualidade da obra e continua o perfil de desempenho. E eu acho interessante manter o manual da qualidade no PBQPH, porque assim, a quantidade de requisitos que precisam estar alinhados ali é muito grande. Então, o manual ele consegue dar esse alinhamento geral ali. E a obra também, normalmente, a construtora ela acaba sendo um site, né? Então, eu tenho vários canteiros de obras em vários lugares. Então, uma nova qualidade é aquele documento que compila todo o sistema de gestão e que consegue fazer a implementação em todas essas unidades. Então, essa eu acho que é uma grande novidade para quem vem da cultura do PBQPH, não muda muita coisa de fato. Para quem é aficionado por norma, eu já tinha ouvido falar que na versão 2015 o manual era dispensável, no PBQPH ele continua existindo e a gente acha que isso é muito bom. Exatamente. Novos requisitos do PQO. Plano de qualidade da obra é como se fosse o coração ali da obra, né, da construtora. E ele já tinha alguns requisitos obrigatórios que precisavam ser cumpridos, mas agora chegaram novos requisitos que precisam constar no PQO. Então, como é um requisito muito grande, a gente não colocou o requisito inteiro, a gente colocou o que tem de novo que tem que ser inserido no PQO. E coisas que fazem muito sentido, vocês vão ver que são... Tudo a gente viu com bons olhos, né, Dani? Não tem nada. Evoluiu mesmo, né? Está em outro patamar. E, assim, aumenta o sarrafo ali mesmo, né? Então, assim, você consegue saber que, efetivamente, as construtoras que são certificadas, elas estão em outro nível operacional, em outro nível de gestão mesmo,
dos seus processos, dos seus serviços, né? Então, vamos lá. Identificação e seleção dos processos. Então, lembra quando a gente falou lá do alinhamento PAS 9001, que a gente fala que a definição dos processos vem como requisito obrigatório? Então, eu preciso indicar lá no PQO quais são esses processos que fazem parte da obra, né? Eu preciso ter a destinação, a definição dos destinos adequados dados aos resíduos líquidos. A gente já tinha na versão antiga do PQO a questão do gerenciamento de resíduos sólidos, né? E agora vem também a parte de resíduos líquidos, que também entra como um requisito específico. A definição dos meios para assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro. Isso não tem... Fantástico. Fantástico. Porque algumas empresas, eu até citei, algumas empresas maiores implementam o sistema de gestão integrado que resolve muito isso, né? Mas quando você não tem o apoio do sistema de gestão como a antiga OSAS 18 ou a ISO 45000, pode ser que isso fique descoberto mesmo. Agora o PBQPH abraça isso de uma forma bacana. Você tem que evidenciar pela apresentação de quando aplicável. Comunicação prévia de início da obra, a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, PCMAT, PPRA, PCMSO. CIPA. Faltou um C. Veja que essas questões elas já são questões obrigatórias, que agora estão reforçadas no programa, que a gente acha maravilhoso. O projeto atualizado do canteiro de obras, e daí o que vem de novo, porque antes a gente já tinha que ter o canteiro de obras, né? Mas aqui entra questões de logísticas e produção, acesso e circulação de produtos, equipamentos, pessoas, áreas de produção, processamento. Então, esse nível de detalhamento que não era exigido no PQO anterior e que agora é exigido. Então, assim, são itens que fazem todo sentido estarem no PQO, e eu acho que o PQO ganha muito com essa nova definição. Muito bem, pessoal, acompanhando, todo mundo vivo aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma dúvida, que a gente tira a dúvida agora. Olha lá, vamos lá. O Lécio pergunta o seguinte: de manutenção precisa ter obra? Então, a de manutenção é aquela, assim, ter obra ou não ter obra é uma questão de excepcionalidade. Para o PBQPH, para você certificar e manter esse certificado no PBQPH, no SEAC, você tem que ter obra, né? Então, assim, porque é um escopo de obras de edificação. Então, como que eu vou me manter certificado e como que eu vou me certificar sem obras? Então, a obra é um objeto específico ali. O que acontece? Nas auditorias de manutenção, eu tenho 2 auditorias de manutenção, uma dessas 2, eu posso manter o meu sistema sem obras, porque às vezes a consultora está num processo de transição, mas eles chamam de condição de excepcionalidade. Então, daí você tem alguns critérios a serem cumpridos quando você não tem obra. Então, é uma exceção e não é uma regra. Perfeito. A Carmen deixa um elogio aqui para a gente. O material da Templo é muito claro, descomplicado e compreensível. Muito obrigado, Carmen. O Simon coloca o seguinte, ó, lembrando que o risco não deve ser associado apenas à segurança no canteiro, e sim voltado a processos. Perfeito. Na verdade, assim, Simon, a gente tem muita coisa produzida sobre isso também, e a gente não cansa de repetir. Pensamento com base no risco deve permear toda a organização. É do presidente ao porteiro. No método de consultoria, para poder ajudar os nossos clientes, quando nós mapeamos processos, e aqui a gente mapeia processo principal e de apoio, todos os processos de organização, há campos específicos para identificar risco e identificar oportunidade. Num dos webinars que a gente fez, um cliente colocou assim, um espectador: puxa, mas e se a gente não identificar risco em determinado processo? Não tem como. A gente falou assim, então quando isso acontecer, você liga aqui e fala com a gente, porque é impossível. É basicamente assumir que existe um processo perfeito. E não existe, por definição, é imperfeito. Então, todo processo tem algo que pode dar errado e algo que pode ser melhorado. Por mais automatizado e melhor que seja, pode dar errado alguma coisa e você tem que ter capacidade de prever isso. Se você não consegue identificar, estimule as pessoas que fazem parte daquele processo.
tem a Rafa, que é uma das nossas consultoras de PBQPH, ela fez um webinar que está disponível nos nossos canais. Ali, quem tiver do nosso backstage, coloca ali o link para todo mundo ver, que ela fala de mapeamento de processos em PBQPH, no SEAC. Então, ela identifica, e daí ela mostra ali como que a gente faz, como que a gente entende, levanta, identifica os riscos e as oportunidades em cada processo voltado para a construtora, né? E daí fica muito claro que a gente não está falando de riscos só de segurança, que realmente são riscos que podem afetar a qualidade do produto entregue, né? E a grande novidade que vai ajudar vocês é que a nossa consultoria é conduzida assim, o risco ele começa lá no contexto da organização, onde você está validando o seu planejamento estratégico ou desenvolvendo, caso você não tenha, deixando claro que a gente ajuda a fazer isso. Então, lá no contexto, o que pode dar errado, o que pode ser melhorado? Começa lá, permeia a organização em todos os processos e não para por aí. A gente, como eu já disse, reforço, instrui que vocês tratem de uma forma de aculturamento mesmo da organização, o que vai garantir um auditor numa auditoria. Puxa, vem cá, o que pode dar errado aqui? Ah, olha, o que pode dar errado, a gente discute isso na empresa. A gente discute o que pode ser melhorado. O Guilherme já mandou ali o webinar de mapeamento de processos para construtoras. E daí vocês conseguem entender essa definição e está muito claro, está muito didático ali, vale a pena assistir, é gratuito, com a maior parte dos nossos materiais. Perfeito. A Carmen pergunta assim, é risco de falha no processo? Também. É qualquer coisa que pode dar errado, né? Qualquer coisa que pode dar errado, desde daquele item mais simples ao mais severo. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Carmen, para explorar um pouco esse conceito. A gente criou um método para poder fazer a gestão de riscos e oportunidade. É muito comum, vou dar um exemplo real aqui, uma construtora ter pelo menos 10 processos. Muito comum. 10 processos, se cada um desses processos você identificar 5 riscos e 5 oportunidades, eu estou falando de 100 itens a serem administrados. Só falando de processo. Fala, puxa, mas é complexo, é muita coisa. Sim. O que a gente fez para ajudar? A gente criou um método que você vai levar em consideração a frequência e a severidade, tanto de risco quanto de oportunidade. Vai definir uma nota de corte e vai dar atenção para os itens que estão acima dessa nota de corte. Esse é o método que a gente criou para que você consiga, naquele primeiro ano, focar nos itens mais relevantes. A gente não sugere que vocês deem conta de todos os riscos. Não tem como. É impossível. É coisa que vira mais um assunto para o inglês ver. Então, com este método, você foca naquilo que é relevante e transporta esses itens para uma matriz de gestão de oportunidades, de riscos e projetos. A gente chama de um plano de ação geral no nosso método, que é baseado nos 5W e 2Hs para vocês darem vazão aí em tudo que você fez. Exatamente. É muito legal. Ficou claro, pessoal, isso? Tá dando para entender? Manda para a gente um 0 a 10 aqui, o quanto está claro o que nós estamos tentando explicar, por favor. Deixa eu ver se a galera está olhando para a tela aqui. Tá todo mundo. Fernanda Lima, volta para cá. Ó o Dudu, a Sheila. Sheila volta. E a Maria. Só volta vocês. Voltem para voltem para nós aqui. Que bom, gente. Que bom que a maioria aí está entendendo. Isso, dê uma olhadinha, Carmen, e a gente está à disposição para o que você precisar também. Continuando então, Dani, quarto item, novos requisitos aí do PQO ainda. Isso. Daí aqui ele não entra como um requisito, ele é um subitem ali do PQO. E daí tem uma dica, um macete que a gente vai mostrar aqui para vocês, porque fala assim, ó, o plano de qualidade deve considerar os requisitos de desempenho da NBR 15575, que foi o grande auê da versão 2017 do PBQPH do SEAC, quando foi a inclusão dos requisitos da norma de desempenho para edificações, para habitações. E daí o que fala o seguinte, olha, a norma de desempenho, ela estabelece critérios mínimos de desempenho em alguns itens lá, de habitação, de
de desempenho estrutural, e daí tem os itens ali. Isso causou um auê muito grande, porque eu falo, como que eu sei se eu estou exigindo, se eu não estou, vou ter que fazer teste de tudo, eu não vou ter que fazer teste de tudo. E daí, inicialmente, todo mundo achou que ia ter que fazer teste de todas as partes do sistema, de todos os sistemas da obra. E daí, o que fala? O que entende-se? Olha, o próprio PBQPH, ele já tem fichas de avaliação de desempenho prontas para o método convencional. Então, o que está falando aqui? Olha, se você tem que atender a norma de desempenho porque você faz obras de habitação, você pode utilizar as fichas de avaliação de desempenho que são aprovadas pelo Ministério do Trabalho como requisito de entrada do seu projeto. Então, ao invés de você fazer novos testes, fazer novos ensaios, você pode utilizar essas fichas e você tem que identificar quais são as fichas que você está utilizando dentro do seu PQO. Da mesma forma, lembra daqueles sistemas inovadores que a gente falou? Então tem um sistema que não é de um sistema convencional, que eu vou colocar esse sistema sob ensaio. Esses sistemas aprovados também podem ser utilizados e eu também tenho que identificar quais são os meus sistemas homologados que eu estou utilizando na minha obra. Essas duas informações precisam constar no PBQPH. E onde que eu acho, né, essas fichas? Como que eu sei? Então a gente separou aqui o site para mostrar para vocês onde que vocês conseguem ter acesso. Porque quando vocês utilizam essa ficha de desempenho, tanto de sistema construtivo convencional como sistema construtivo inovador, você não precisa fazer ensaios, porque você está utilizando sistemas homologados. A gente vai compartilhar aqui. Legal. Então, esse é o site, né? Então, app.cidades.gov.br. Está aqui o endereço. Está aqui o endereço. Você vai precisar, se você não tem, você vai precisar criar um login e uma senha. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso. Essa é a página. Essa é a página. Daí, se você não tem, você clica ali para cadastrar, né? Se você... É de graça. É de graça, não tem custo nenhum. E daí você entra. E daí você vai ser direcionado para 2 pontos específicos, que são as fichas de sistemas convencionais e são as fichas de sistemas inovadores. Então, eu vou lá, por exemplo, sistema convencional, eu quero saber qual que é o sistema homologado para cobertura dentro de telha cerâmica com isolamento térmico. Então tá bom. Então, eu já tenho a ficha técnica completa homologada pelo Ministério das Cidades. Então, ali é uma ficha gigantesca, depois vocês fazem. Ela é muito grande, vocês fazem o download. Então, o que fala? Se você cumprir esses critérios dentro daqueles materiais, você é dispensado de ensaios na sua obra, porque você já atende a um sistema já homologado. Tudo explicadinho. Tudo explicadinho. Então, o que o PQO fala? E tem uma infinidade, tem né? Vários, tem vários. Dá para fazer filtros aqui, ó. Quero saber piso. Qual a solução? Tem laje maciça de concreto. Desempenho avaliado. Isso, daí tem ali. Então, eu posso utilizar. Então, o que o PQO fala? Se eu estou utilizando essas fichas dentro do meu projeto, eu vou identificar no PQO quais são as fichas que eu estou utilizando. Fácil, né? Fácil. Chegou alguma dúvida sobre isso, ó. Tem uma antes aqui da Solange, mas só para não perder o fio da meada, ainda há poucas fichas disponíveis. Por exemplo, ficha para telha e fibrocimento ainda não tem. O que fazer? Devo exigir os laudos das telhas do fabricante? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Aqui, na verdade, Vanessa, a gente não está falando que tem que ter ficha de avaliação para todos. O que está falando é o seguinte, quando a gente for lá para entradas de projeto, vai falar, olha, você pode não ter a premissa de entrada de projeto, que é um requisito específico ali da 15575, você pode deixar de ter a premissa de entrada de projeto se você tiver a ficha técnica. Então, é isso que fala. Então, e daí o que o PQO fala? Se eu deixei de ter a ficha técnica, se eu deixei de ter a premissa, porque eu tenho a ficha técnica, eu tenho que indicar essa ficha técnica no PQO. Então, são essas coisas que são ligadas e que a gente vai ter que conseguir fazer o rastreamento. Aí eu tenho meu projeto, não tenho, ao invés de ter a premissa de entrada do meu projeto, eu tenho a ficha técnica. Aí essa ficha técnica eu preciso indicar isso no PQO, qual que é a ficha técnica que eu estou utilizando.
Para os laudos que para os itens que a gente ainda não tem fichas técnicas, existem outros sistemas que já são homologados, que já têm estudos específicos, que daí você pode verificar junto a universidades, que também tem alguns sistemas que já são homologados, você pode pesquisar em alguns informes técnicos disponíveis no mercado. E se não tiver realmente nenhum sistema homologado, seja no Ministério das Cidades, ou seja em outras bancas técnicas, como universidades, por exemplo, daí você sim vai precisar evidenciar como que você garante esse desempenho. Pode ser por laudo das telhas dos fabricantes e, eventualmente, por memória de cálculo e, eventualmente, a necessidade de um ensaio, mas é muito eventualmente, não é mais aquele terrorismo que foi feito quando iniciou, que todo mundo achou que ia ser um bicho de 7 cabeças e que a gente vê que não é bem assim agora, né? Perfeito. Ficou claro, Vanessa? Deu para entender, Vanessa? A Solange perguntou se a gente pode repetir onde encontrar material sobre risco. Eu peço ao pessoal do nosso backstage que acompanha. Coloca o link aí de novo. E uma boa ideia também, quando a gente for enviar um e-mail com essa apresentação, a gente também já envia dicas dessas informações para complementar as informações desse webinar aqui. O pessoal que está no backstage aí, deixa sua notadinha, por favor. Vai montar uma coletânea aí dos nossos webinars, outros materiais sobre risco que a gente já publicou. E dá uma olhadinha lá no Facebook, tem uma galera acompanhando a gente ao vivo no Facebook também. Vê se tem alguma pergunta vindo de lá e manda aqui para a gente. Muito bom. Tem ficha para risco em saúde e segurança ocupacional em obras? Não, na verdade, quando é saúde e segurança ocupacional, a gente faz uma planilha que chama PARE, né, que é identificação de perigos e riscos ocupacionais, e daí a gente também faz uma qualificação ali dos riscos, mas aí não é uma ficha específica para isso. Legal. O Simon pergunta o seguinte: sou obrigado a fazer o download dessas fichas ou posso ter meus registros com base nas normas ABNT de fabricação para cada tipo de produto utilizado que possui normas? Vamos lá, são duas coisas diferentes, Simon. Aqui a gente tem as normas que são as normas prescritivas, né, que são as normas de produto ali específico, e essas normas você vai continuar tendo acesso. E o fato de você ter acesso a um sistema homologado, um sistema validado, não quer dizer que você não vai precisar utilizar ter acesso às normas prescritivas. Então, são coisas diferentes. Essas fichas técnicas são sistemas homologados. Então, eu sei que aquela telha, junto com aquele material, junto com aquela espessura de parede, eu componho o desempenho daquele sistema. Essas fichas aqui, então, são fichas de sistemas e não são fichas de materiais. Perfeito. Vamos lá, tem mais 2 itens aqui, nosso prazo está estourando. Aqui. Quinta mudança, controle operacional da obra. O que mudou aí, Dani? A gente tinha ali, porque a gente tinha lá no item de planejamento da obra, então a gente tinha que fazer o planejamento da obra, né? Como que a gente faz? Por meio de cronogramas, né? Que a gente verifica quais são os materiais, quais são os serviços que são executados ao longo da obra. Então agora a norma fala o seguinte: olha, não adianta você ter o planejamento, eu quero saber como que você controla o planejamento, né? E isso vem muito para mitigar a questão de atrasos em obras. Então tudo bem, eu tenho ali meu cronograma de obras, mas eu quero saber agora como que você controla esse cronograma que você fez. Então isso vem como um requisito normativo novo ali, que a gente achou interessante. E fantástico. Fantástico. É fantástico. Vai melhorar teu planejamento, vai melhorar tua produtividade, teu acompanhamento, fantástico. Muito bom. E essa questão de demonstrar a conformidade, né, de obras e serviços com seus requisitos. Porque junto com isso, é que esse requisito 8, ele tem uma série de mudanças. Ele vem também com requisitos de liberação de produtos e serviços, né? Então, é que eu peguei só uma parte que eu achei interessante, que antes eu tinha planejamento, mas eu não tinha necessidade de evidenciar o controle. Então, agora eu tenho um planejamento, eu tenho requisitos específicos de liberação de serviços controlados, e eu preciso garantir que esses serviços controlados que essa liberação estejam atendendo a esse cronograma, né? Então, fica tudo ligado ali. Projetos. O que tem de mudança lá no projeto? A exclusão do 736, né? Que é a validação, que daí essa parte de validação ela foi junto ali para a parte de saída de projeto, então exclui um item ali do item que agora é o 8, né? Que agora
não é mais 7, mas é o antigo 736. E a questão das fichas de avaliação de desempenho, que a gente já falou, que a gente já mostrou ali no site para vocês. Então eu tenho que fazer todas as premissas do meu projeto, se for obras de habitação. Eu posso não fazer as premissas de projeto e utilizar uma ficha técnica, se assim eu quiser utilizar aquele sistema já homologado. Então, eu posso substituir uma informação pela outra. Que daí vocês encontram essas informações lá na parte de desempenho. E, pessoal, na consultoria, a gente instrui passo a passo, entrega documento, disponibiliza consultor. Para quem não é cliente da Tempo, no método de consultoria da Tempo, você tem acesso ao seu consultor todos os dias, por quantas vezes você quiser. Então, a gente não vai uma vez por semana na sua obra, no seu escritório. A gente está disponível todos os dias, por quantas vezes você quiser. Com um clique de distância, você acessa o seu consultor e todo o material, procedimentos, normas necessárias estão ali disponíveis, com exceção daquelas que você precisa comprar, quando é o caso das 9.000, por exemplo. Exatamente. Vamos lá. E aqui também é um item que eu quis destacar, eu até trouxe o requisito inteiro, ao invés de só exemplificar, para mostrar o que acontece. É um item que fala informações para fornecedores. Então tem um DEV ali, a gente sabe que toda vez que a gente fala DEV, norma, a gente precisa cumprir. Então, a empresa construtora deve comunicar requisitos para processos, produtos e serviços, aprovação de produtos e serviços. Então, como que eu aprovo produtos e serviços na minha empresa? Como que eu aprovo métodos, processos e equipamentos? Como que eu faço a liberação de produtos e serviços? Competência das pessoas necessárias que vão fazer parte ali do fornecimento. Interações do fornecedor externo com a empresa construtora, como que é isso? O controle e monitoramento do desempenho do fornecedor. Então, tem que avisar o fornecedor do desempenho dele, como que é, qual está sendo o desempenho dele. Atividades de verificação ou validação e atendimento à legislação vigente, incluindo licenças ambientais, quando aplicável. Então, é um requisito ali, que é um requisito novo, a gente precisa entender como que o mercado vai se adequar a isso, porque é uma quantidade de informações muito grande. Mas é a cultura da construção civil no planeta, no Brasil não é diferente, das subcontratações, terceirizações, às vezes quarteirizações. Então, a comunicação, de fato, tem que fluir melhor. O que há, e a gente aqui tem bastante experiência com construção civil, porque a gente já certificou aqui centenas de empresas com PMQPH há tempo. Eu parei de medir isso, mas em determinado momento a gente era líder absoluto nessa norma. Eu acho que hoje fica muito a tempo em AGQ, ali como os principais players desse mercado de consultoria em PMQPH. E a gente já viu isso muito de perto, assim, a pessoa dando cabeçada da obra por falta de informação. Então, isso com certeza absoluta traz ganho e vocês vão perceber na prática que faz diferença. Oitavo item, eu acho que esse é... não, tem o nono. Eu contei errado aqui. Oitavo item. Requisitos específicos para locação da obra. E aí? Isso é bem legal. Quando a gente tinha, então, ali aqueles requisitos específicos de fornecimento, né? Então, a gente tinha requisitos específicos de materiais críticos, e daí tem um requisito novo ali, requisitos específicos de locação de obra para fornecimento de locação de obra. Então, deve garantir que os documentos de locação de obra descrevam claramente o que está sendo contratado, incluindo questões específicas, especificações técnicas, características. Então, isso entra como requisito específico de compra também, assim como a gente já tinha para materiais controlados, serviços de laboratório. Isso na consultoria está como um procedimento, um formulário? Como é que está na consultoria isso? Isso está como um procedimento. Procedimento. Exatamente. Nono, inclusão de novos serviços controlados. Tem mais 2. Então, antes a gente tinha 25 serviços controlados, agora a gente tem 27. E faz todo sentido ter esses 2 itens como serviços controlados. Instalação de gás não dava nem para pensar como isso não era controlado ainda. E execução de guarda-corpo também. Lembrando que os percentuais de certificação continuam os mesmos. Simplesmente aumentou a quantidade de serviços controlados. Os materiais controlados não teve modificação, continua tudo. Na auditoria precisa ter pelo menos os 7. Um quarto. Um quarto agora.
É que agora mais, mudou, né? Mas assim, os percentuais continuam o mesmo, é que agora aumentou a lista, mas continua sendo um pago. 25% dos 27 precisam estar em execução para a auditoria de certificação. Exatamente. Muito bem. A gente dá uma aceleradinha no final, porque a gente detesta aqui atrasar e consumir mais tempo daquilo que a gente prometeu. Mas estamos aqui dentro do tempo certinho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ó. O Simon colocou o seguinte: isso deve estar associado a um registro junto aos fornecedores. Olha, eu até vou olhar se tem informação documentada obrigatória, porque essa norma ainda não sei de cor. Eu até vou olhar. Mas ele deve estar se referindo a essa... informações para fornecedores externos. Isso. Deve segurar. Olha, não está exigindo aqui, no requisito, informação documentada obrigatória, tá? Mas fala que deve assegurar. Não tem a forma como isso vai ser feito ali. Então, pode ser por meio de um e-mail, pode ser... Daí precisa... A gente recomenda, na consultoria, isso está como procedimento? Isso daqui está como requisito de homologação de fornecedor. Ah, legal. Então, quando tem a homologação de um fornecedor, então preenche uma ficha que vai todas as informações relativas ao fornecimento daquele fornecedor, daquela empresa específica. Muito bom. O Bruno pergunta o seguinte: os serviços controlados de outros escopos devem constar do PQO, certo? Mesmo tendo como escopo principal obras de edificação ou de edificações, caso existam na obra, é claro. O PQO é da obra, tá, Bruno? Assim, diferente da lista de materiais e serviços controlados que é da empresa, o PQO é da obra. Então, no PQO devem constar os serviços que são executados na obra, mesmo que não estejam nessa lista dos 27. Então, se tiver algum outro tipo de serviço que você executa e que não esteja nessa lista, se você estiver certificando no nível A, precisa estar no PQO. Mas o PQO faz menção à obra e não à empresa. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Na retinha final aqui, para a gente não atrasar muito. Legal. Eu vou aproveitar aqui os segundos finais. Primeiro, para fazer um agradecimento aqui com a Dani. A gente fica muito feliz de tê-los aqui nessa audiência ao vivo. Sabemos o quanto é difícil, né, destacar uma horinha aí no dia a dia, na correria da construção civil brasileira, para nos ouvir. Espero que tenha sido útil. A gente sabe que uma hora não vai resolver todos os problemas. E o objetivo desse webinar era dar para você assim, uma noção, né, isso, um norte, uma direção, uma noção mais clara do que mudou. Tem um trabalho sim, eu não vou dizer para vocês que é uma coisa mais fácil do mundo. Tem que colocar a mão na massa, tem que dedicar, principalmente se você não se adequou à versão 2017. Vamos supor que você está nos ouvindo aí, não sei se é o caso de alguém, mas o seu sistema de gestão ficou parado lá, provavelmente você tenha perdido a sua certificação e tem que vir direto para 2018. Tem bastante coisa para fazer nesse caso. Então, tem norma de desempenho aí no meio, tem ISO 2015, mais todas essas coisas que você viu a gente falar aqui. Então, a Tempo é uma empresa de consultoria, dentre outras várias que estão disponíveis no mercado, mas, obviamente, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, porque o nosso método nos permite entregar para você na dose que você quer. Então, se você está com muita pressa, precisa acelerar a sua consultoria. Teve cliente aqui, na mudança da 2017, que loucamente, em 2 meses, o cara certificou a empresa. Porque a gente não limita a quantidade de interação, o quanto você vai avançar na consultoria. Mas a gente também não recomenda que seja um negócio loucamente desenfreado. Acho que tudo na vida tem que ser em doses corretas. Mas o nosso método permite entregar para você conhecimento necessário para você fazer no tempo que você achar mais adequado. A gente está à sua disposição
durante o horário comercial, ao vivo, das 9 da manhã às 6 da tarde, interagindo quantas vezes você quiser. Estamos à sua disposição 24 horas por dia com a nossa plataforma no ar, você podendo interagir através de chamados, são atendimentos que não são ao vivo, mas nós temos 4 horas úteis para responder. Então, a Templo ela disponibiliza um arsenal com um método poderosíssimo, foi desenvolvido por nós mesmos, e consultores especialistas que já passaram por dezenas, centenas de consultorias e certificações, e por isso a gente consegue garantir contratualmente que a tua certificação ela é 100%. Seja ela com qualquer organismo que você escolher. Caso você não certifique a sua empresa, a gente obrigatoriamente, contratualmente, tem que devolver o seu dinheiro. Então, isso é o quanto a gente confia nesse método. Quem quiser conhecer mais, pode mandar para mim aqui um recadinho no chat, que eu vou pedir para que o especialista entre em contato com você, te mostre isso, explique mais detalhe, enfim, te ajude aí caso você precise contratar consultoria. Legal? Se você tiver esse interesse, vai lá no chat, coloca assim só, eu quero receber um contato, que eu vou direcionar isso para alguém. Se não, fica aqui o nosso muito obrigado. Desejamos para vocês aí uma ótima terça-feira, ainda tem uma semana grandona pela frente. E vamos nessa semana que vem, acho que o Brasil aí mais aquecido, a galera, muita gente de férias, né? A gente voltando a todo vapor. E esperamos vocês aí para outros webinars. Até a próxima. Legal? Galera, um grande abraço. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.